Da escola que temos, a educação que queremos. A arte de ensinar, o prazer em aprender e a formação ética e cultural que o futuro exige. Um congresso feito por educadores para educadores. Na sequência, a palestra O Educador e os Alunos que Vivenciam Educar para o Pensar, com a professora Márcia Sena. Professora Márcia tem muitos anos de trabalhos em escolas do Rio de Janeiro, com o programa Educar para Pensar. Com muita criatividade e carisma, leva os alunos de todos os segmentos a vibrarem com reflexões e atividades criativas em sala de aula. Professora comprometida com uma educação transformadora. Ama o que faz e faz bem feito. Eu encontrei essa caixinha lá embaixo. Quando eu passei para chegar aqui nessa sala de aula, eu ouvi um barulhinho. Voltei. Achei que não fosse comigo. Ouvi outro barulhinho. E aí, eu falei, eu acho que é comigo. Olhei essa caixinha, vi essa corujinha tão linda e resolvi abrir. Quando eu abri a caixinha, tinha uma coisinha linda aqui dentro, mas tinha alguma coisa escrita também. Aí eu peguei rapidinho para ler. Estava escrito assim, olha. Olhe para cima. Eu coloquei dentro da caixa, fechei a minha caixinha e olhei para cima. No que eu olhei, eu vi uma corujinha linda, solitária. E aí, perguntei a ela, Dona Coruja, como é o seu nome? E ela falou assim, eu sou a Coruja Filó. Aí eu olhei, Coruja Filó? É, eu sou a Coruja Filó. Queria muito ir com você. E eu peguei essa coruja e fui lá e trouxe para dentro da sala de aula. Quem conhece a Coruja Filó? E aí os alunos ficaram todos olhando e a coruja se apresentou. Eu sou a Coruja Filó. Estou aqui para me apresentar para vocês. Queria conhecer vocês. Queria que vocês falassem o nome de vocês. E aí a Renata foi a primeira, colocou um óculos e falou assim, eu sou a Renata. Sou uma menina muito bonita, gosto de pensar. E a Coruja Filó ficou olhando a Renata e falou, quem gostaria de se apresentar de novo? Aí o Breno foi, colocou os óculos e falou, eu sou o Breno. Tudo bem, Coruja Filó? E a Coruja Filó falou, ah, tudo bem, Breno? E aí, de novo, a Coruja falou, e quem é essa aqui? Eu falei, Coruja, Coruja, gostaria muito de me apresentar para você. Eu sou a professora Márcia Coruja. Eu estou vendo o mundo diferente, o mundo amarelo. E a coruja falou, será que seria possível a gente ver o mundo amarelo? E a Renata falou, ah, é, eu vou colocar o óculos azul e vou ver o mundo azul, dona Coruja. E a dona Coruja, será que a gente pode ver o mundo azul? E aí o Breno falou, ah, eu vou colocar o óculos lilás. Mas eu não estou vendo o mundo lilás. E aí os alunos ficaram quietinhos, um olhando para o outro. Breno, você não está vendo o mundo lilás por quê? Não sei. O mundo tem cor? E aí os alunos começaram a pensar, ah, o mundo tem cor. O mundo, se eu colocar o óculos amarelo, o mundo é amarelo. Se eu colocar o óculos cor de abóbora, o mundo é cor de abóbora. E a dona Filó ficou pensando, será? Eu gostaria que a gente pensasse. Eu gostaria que todos nós pensássemos uma coisinha. Se a gente colocar o óculos da cor que a gente escolheu, a gente vê o mundo dessa cor. E o mundo tem cor? Que cor é o mundo?
E aí, Dona Coruja propôs um desafio. Nós vamos pensar. Será que o mundo tem cor? E todo mundo ficou pensando, pensando. E aí, a professora Márcia pegou uma lâmpadazinha, né, e colocou na cabecinha do aluno. E falou, Rebeca, o mundo tem cor? A Rebeca falou, não sei, nunca coloquei óculos. Renata, o mundo tem cor? Quando eu coloquei meu óculos, eu vi um mundo colorido. Aí a Dona Coruja ficou ali olhando, observando cada aluno que estava ali. E cada um queria falar, esperando ali a sua vez para dizer se o mundo tem cor, se não tem cor, né? E aí, Dona Coruja falou assim, muitas das vezes eu acho que o mundo não é colorido. Quando é que o mundo é colorido? Aí um aluno muito esperto levantou e falou assim, eu acho que o mundo é colorido quando eu vejo o mundo colorido. E aí a Dona Filó ficou intrigada com aquilo e sempre perguntou ali, gente, nós vamos pensar agora. Nós vamos pensar se o mundo é colorido. E um aluninho muito quietinho, lá no cantinho, falou, professora, o mundo não é colorido. Para mim, o mundo é preto e branco. E não tem óculos preto e branco aqui. Você pode me ajudar a ver o mundo colorido? E aí eu perguntei aos alunos, quem é que pode ajudar ao amiguinho a ver o mundo de forma diferente, colorido? E por que será que ele não conseguia ver o mundo colorido? Aí Dona Filó falou, a gente tem que pensar. E aí cada um pegou um óculos. Eu peguei um óculos rosa e vi o mundo rosa. E convidei a Renata para colocar o óculos cor de abóbora. E a Renata olhou e falou, professora, eu não estou vendo o mundo cor de abóbora. E aí a gente parou naquele momento para refletir. Dona Coruja estava muito cansada. Colocamos a coruja de lado e começamos a pensar. Que cor é o mundo? O mundo tem cor? Todo mundo vê o mundo da mesma cor? O mundo tem cores diferentes? E aí os nossos alunos começaram a trocar as ideias. Nós começamos a pensar sobre isso. E você, professor? Que cor você vê o mundo? Você consegue ver um mundo diferenciado? Numa educação para o pensar, onde nós, professores, né, onde nós temos um olhar diferenciado, onde nós temos um olhar diferente, colorido diante desse mundo, qual é o seu papel, professor? Você consegue enxergar que cada um tem um mundo diferente, cada um enxerga as coisas diferentes, cada um vê um modo diferente de ver as coisas, de ver o mundo, de ver as cores. Tem aqueles que precisam usar óculos para ver um mundo melhor. Tem aqueles, professor, que nem óculos precisam. E tem aqueles que não querem enxergar o mundo. Como você, numa educação para o pensar, pode ajudar nessa transformação e perceber, dentro da sua sala de aula, que nós temos mundos diferentes, olhares diferentes, crianças que pensam diferente, ideias diferentes sobre o mundo. Qual é o seu papel? O que nós, enquanto educadores, dentro da nossa sala de aula, podemos transformar isso aí? Uma educação para o pensar exige do professor uma reconstrução, né? Eu só consigo perceber, professor, que para eu levar o outro a pensar, eu tenho que pensar. Ninguém consegue levar ninguém a pensar se a gente não pensa. E aí pensar, todo mundo pensa. E eu costumo dizer, professor, o seguinte, nas minhas aulas de filosofia. Todos nós pensamos, mas qual é o diferencial da filosofia? É pensar de forma diferente, é pensar com qualidade, é levar o outro a pensar
com critérios para que ele possa organizar as suas ideias e os seus pensamentos. Então, o nosso papel, professor, é muito importante diante da educação para o pensar, diante de organizar a nossa sala de aula, né, de despertar no nosso aluno essa curiosidade aqui, ó. Esse olhar diferente sobre o mundo, esse óculos diferente, porque cada um aqui vê o mundo de uma forma. E o nosso papel, professor, é muito importante diante do aluno, diante da nossa sala de aula. Então, o seu papel, professor, é fundamental. Agora, não se leva ninguém a pensar se você não pensar. Se reconstruir. E o professor precisa, quando ele trabalha com um programa de filosofia para criança, ele perceber que ele precisa reconstruir, renascer. Ele precisa desconstruir, desdizer aquilo que ele disse antes. E a gente só consegue fazer isso se a gente parar e pensar e perceber que a minha sala de aula é uma diversidade. Cada aluno é um, cada um pensa de uma forma, cada aluno pensa de forma diferente. Agora, o que a gente precisa é levar o nosso aluno a pensar com qualidade. Esse é o nosso papel, é o mediador, né? Então a gente precisa desconstruir muitas crenças, muitas verdades, porque cada um enxerga de uma forma, cada um vê de uma forma. E eu preciso levar a minha sala de aula para uma comunidade de investigação. Eu preciso investigar, eu preciso instigar o meu aluno, eu preciso estar do lado dele para que ele possa reconstruir as ideias. E você, professor, tem um papel fundamental nisso aí. Se você não se reconstruir, se você não se perceber, se você não se olhar, você não consegue olhar o outro. E aí, você pode usar o óculos lilás, azul, cor de abóbora, e você não vai perceber que o outro vê de forma diferente. Então, o seu papel é muito importante diante da filosofia para a criança. Você como mediador, você como responsável, como protagonista, junto com seus alunos, para montar a sua comunidade de investigação. Sexto Conedu Pensar. Realização: Editora Zofos. Ser Sistema de Ensino Reflexivo e Centro de Educação para o Pensar. Oi, voltei. Hoje voltei agora com o meu microfone, né? Para poder me ajudar um pouquinho, que eu quero contar uma história para vocês. Bom, eu quero levar você, educador, pai, a pensar um pouquinho, né? A ver como a filosofia pode ajudar a gente a entender essa criança, esse jovem, esse adolescente. É uma história de um homem que ia todos os dias à igreja. E ele sentava à frente do padre e dizia para o padre: Padre, bonita a sua rosa lilás. E o padre olhava para a rosa e percebia que aquela rosa era vermelha. E dizia para ele: esta rosa não é lilás, esta rosa é vermelha. E no outro dia, o mesmo homem voltou. Quando ele voltou, ele falou a mesma coisa com o padre. E o padre disse para ele: esta rosa não é lilás, esta rosa é vermelha. Bom, e assim foi
Todos os dias, quando ele chegava à igreja, ele conversava com o padre. Um belo dia, ele chegou para o padre e falou: padre, vamos trocar de lugar? E o padre topou. O padre foi para o lugar dele e ele foi para o lugar do padre. No que eles trocaram, ele perguntou ao padre: padre, que cor é esta rosa? E o padre olhou e falou: esta rosa é lilás. E o padre perguntou a ele: que cor é esta rosa? E ele falou: esta rosa é vermelha. Para você pensar, para você refletir. Eu não vou agora dizer o porquê. Eu quero que você pense. Eu quero que você reflita por que esta rosa, para o padre era vermelha, quando ele se colocou no lugar do outro, virou lilás. E aí, a filosofia, ela nos possibilita a essa reflexão. Ela nos ajuda a essa reflexão. Esse microfone nos ajuda a trabalhar. Você que é educador, que está em sala de aula, que pode montar a sua comunidade de aprendizagem investigativa. E aí, um simples microfone, uma simples ferramenta pode ajudar você, professor, a trabalhar com a criança. O saber ouvir, né? o esperar a sua vez para falar. Então, quando a gente forma uma comunidade de aprendizagem investigativa, a gente primeiramente tem que formar hábitos e regras. E isso aí é importantíssimo para que a sua aula, professor, para que esse pensar de qualidade ajude a criança a criar, né, as suas ideias, a ter o objetivo da sua aula. Essa luzinha aqui é importantíssima também. Vou trocar ela, vou trazer essa luz. São as ideias, né? O que é uma luz? São as ideias que vão fervilhando. E aí, nessa comunidade de aprendizagem investigativa, a gente, em sala de aula, a gente instiga esse aluno. A gente pode instigar de várias formas, professor. Bom, fazer boas perguntas, isso é importantíssimo. Um grande educador chamado Rubem Alves diz o seguinte, né? As nossas escolas deveriam ser escolas de perguntas e não de respostas. Porque as respostas, professor, muitas das vezes, elas deixam a gente em terra firme, a gente pisa em terra firme com a resposta. E a pergunta faz você pensar, faz você criar, faz você ter dúvidas. E aí, professor, é importante que você ajude na sua comunidade de aprendizagem investigativa a elaborar boas perguntas. Elaborar seu raciocínio. Ajudar a criança a elaborar um raciocínio lógico. Pensar sobre o seu próprio pensamento, professor. Isso é importantíssimo. Elaborar boas ideias, o saber ouvir. Né? Então, a gente teria aqui milhões de ferramentas para a gente trabalhar na nossa comunidade de aprendizagem investigativa. Mas ela é importante quando a gente percebe que nós somos os mediadores disso aí. Né? Então, a sala de aula pode virar um laboratório. E o que é um laboratório, professor? A não ser aquele que leva você a investigar. Né? O laboratório leva você a investigar. E a nossa sala de aula pode virar um momento de investigação. Né? E aí, mais uma vez, professor, o seu papel é importantíssimo. Bom, eu tenho aqui, professor, algumas plaquinhas que podem nos ajudar. Muitas das vezes, a gente vai dizer assim, eu já sabia. Por quê? Porque muitas das vezes, professor, quando a gente lembra isso aqui, quando a gente troca, quando a gente usa o diálogo na nossa sala de aula, muitas das vezes a gente vai dizer assim, eu já sabia. São as respostas prontas que a gente precisa quebrar como paradigma. E aí, o diálogo é importantíssimo. Né? A dialógica socrática, quando Sócrates diz que a gente precisa dialogar, é porque a gente precisa formar na nossa comunidade de aprendizagem investigativa alunos pensantes. Pensar para quê? Para que a gente possa criar possibilidades de novas ideias, para que a gente possa trocar, para que a gente possa trazer conhecimento para a gente, para que ajude essa criança a formular seu próprio pensamento. Porque a arte de pensar por nós é a filosofia. Né? Então, pensar sobre o pensar.
Essa é a diferença. Então, quando a gente monta na nossa sala de aula um diálogo, a gente aprende com o outro, a gente se desconstrói, a gente quebra crenças, verdades pré-estabelecidas, e essa criança ela participa, esse jovem ele participa quando a gente escuta. Escutar é importantíssimo. Pai, escutar o seu filho é importante. O porquê. Muitas das vezes, o jovem, ele vai muito e a criança ela pergunta muito por quê. Por quê? E a gente precisa argumentar, né? E aí, pai, é importante que a gente tenha um olhar diferenciado. E o nosso papel é ser criativo enquanto professor. É argumentar, é saber argumentar, é levar a criança a pensar, é levar a criança a elaborar suas próprias ideias. Para onde? Para a gente chegar ao conhecimento. Não um conhecimento verdadeiro, pronto, né? Mas é um conhecimento onde a criança pode se construir. E na nossa sala, a gente tem que propiciar isso. De que forma? Com criatividade. Professor, você precisa ser criativo, porque você está ajudando essa criança a formular as suas próprias ideias. Platão dizia, né, que a palavra ela tem muita força, né? E aí, na nossa comunidade de investigação, a gente pode trabalhar a palavra como força. A gente pode levar essa criança a pensar. Muitas das vezes a gente fala assim, stop. Força e fé, né? O que é isso? A gente pode usar de forma criativa para que essa criança pense nos conceitos, para que ela elabore seus próprios conceitos. Isso aí, professor, você pode ser o mediador disso aí. Raul Seixas, numa citação, numa música, ele diz assim, eu vou desdizer aquilo que eu disse antes. Isso é importantíssimo quando você percebe que você precisa desdizer aquilo que você disse. Então, uma comunidade de aprendizagem investigativa, ela propicia, né, a você olhar para dentro de si mesmo, você se reconstruir. E nós, com uma varinha, muitas das vezes, podemos só tocar a cabecinha dessa criança. De várias formas. Do jovem, levar esse jovem a pensar. Então, a nossa sala, nossa comunidade de aprendizagem investigativa, né, ela tem uma importância muito grande. Vamos abrir uma roda, vamos discutir um tema, vamos levar essa criança a perceber a importância da amizade, a importância da força, da fé. São conteúdos filosóficos que a gente pode trazer para a nossa sala de aula de forma lúdica, né, mas com consistência, né, para a gente poder pensar e levar essa criança a pensar. Então, a nossa comunidade de aprendizagem investigativa ela tem um papel muito importante, porque ela desconstrói o eu já sabia. Ela desconstrói esse sim. Sim por quê? Né? O porquê que a gente diz sim. Quais são as ideias? Por que defenda a sua ideia? Então, levar a criança a defender a sua ideia. A troca ela é muito importante. Então, Sócrates, quando usou muito a dialógica socrática, ele fala sobre isso. O diálogo ele é importantíssimo para que a gente possa crescer, construir. E na nossa comunidade de aprendizagem investigativa, o nome já diz, comunidade, a gente não pode andar sozinho, a gente vive em grupo, né? De aprendizagem é o aprender, para que a gente possa juntos, na nossa comunidade, tirar os nossos próprios conceitos. Então, levar a criança a pensar, levar a criança a refletir, levar a criança a formular ideias, levar a criança a perguntar é importantíssimo. A pergunta faz parte do programa de filosofia para a criança. A gente tem que perguntar. E nem tudo a gente vai ter resposta. E não é para ter mesmo, não. As respostas podem deixar uma interrogação na nossa cabeça. Então, você professor, você pai, vamos criar esse hábito de ouvir. Quanto mais eu ouço, mais eu penso. Quanto mais eu penso, mais eu elaboro minhas ideias, os meus pensamentos. Eu posso elaborar dentro da minha sala de aula de forma criativa, pegar esse laboratório e levar a criança ao mundo das ideias de Platão. O mundo sensível. E os conceitos podem ser trabalhados, devem ser trabalhados. Sair desse senso comum,
levar a criança a pensar, mergulhar no seu próprio pensamento, levar esse jovem a se conhecer, faz parte do programa de filosofia para criança, faz parte de uma filosofia que vai ajudar ele para a vida. E aí, professor, o seu papel é importante, o pai, o seu papel é importante, as pessoas que estão ao lado dessa criança é importante. Faça a sua parte para que a gente possa ter alunos críticos, alunos que saibam elaborar suas ideias, alunos com conteúdo, alunos que saibam ouvir e perceber o mundo de uma outra forma. Sexto Conedu Pensar. Realização: Editoras Ofos. Ser Sistema de Ensino Reflexivo e Centro de Educação para o Pensar. Voltei com uma reflexão para que a gente pense, para que a gente reflita, né, para que a gente possa pensar quais são os caminhos que a gente precisa tomar e como fazer filosofia. Quem é que pode me ajudar? Quem ajuda o professor? Né? Qual é o caminho? Qual é o material? O que a gente pode fazer? Mas eu vou contar a primeira história da Alice. Alice, no País das Maravilhas, em algum momento ela encontra o gato e ela fala assim para o gato: "Ei, você pode me ajudar?" E o gato fala assim para ela: "Para onde você quer ir?" E ela fala: "Não sei, estou perdida." E o gato fala para ela: "Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve." E aí, professor, pai, educador, todos nós que estamos envolvidos com a criança, para onde a gente quer ir? Nós que trabalhamos com filosofia com criança, quais são os caminhos que a gente quer chegar? Alice estava perdida. Muitas das vezes a gente se sente perdida, né? A gente não sabe o caminho que a gente vai tomar, mas a gente precisa entender que existe um caminho. Aliás, existem muitos caminhos. É só a gente querer. É só nós, enquanto educadores, enquanto pais, percebermos que precisamos fazer alguma coisa. Precisamos levar essa criança a pensar. Mas de que maneira? Qual é o caminho? Bom, vamos pensar. Eu trouxe aqui, olha, alguns caminhos. Não são todos, tá? São alguns, para que a gente possa pensar um pouquinho. Uma luzinha, para que a gente perceba que essa luz a gente pode olhar e dizer, ela pode me ajudar. Bom, então aqui eu disse o seguinte: o programa de filosofia com criança, existe um fio condutor para você. O caminho que você quer chegar é aquele que vai te ajudar a elaborar as suas aulas, a sua prática, o seu dia a dia, o seu conteúdo, de como esse conteúdo vai ser trabalhado. E aí esse fio condutor é aquele que vai ajudar a você a buscar um caminho, a abrir um caminho, professor, porque a gente precisa desse caminho para que a gente possa trabalhar, para que a gente saia do achismo, para que a gente encontre alguma coisa que vai ajudar a gente a planejar essa aula. Porque a aula de filosofia para criança precisa ser planejada, ela precisa ser pensada. E esse fio condutor é aquele que vai ajudar a gente a pensar. Mas de que forma?
que existe? Como é que eu trabalho com esse fio condutor? O material didático. Esse material didático, gente, pode ajudar muito a gente a encontrar caminhos, porque ele tem um fio condutor desde a educação infantil até o ensino médio. E eu, Márcia, como professora de filosofia, que trabalho há 20 anos com esse material, né, é ele que me ajuda a montar as minhas aulas. É ele que faz com que eu dê continuidade a um trabalho reflexivo, a um trabalho onde essa criança tem como experiência, né, esse fio condutor de educação infantil ao ensino médio. Bom, mas para que eu tenha esse fio condutor, esse material didático, vai me ajudar a planejar. A gente precisa planejar nossas aulas, né? E planejar as nossas aulas, a gente precisa de um material, a gente precisa desse fio. Então, é só para a gente parar para pensar, professor, né? A gente precisa levar material, mas a gente precisa... o conteúdo a ser trabalhado é importante filosoficamente. Existe um conteúdo que a gente trabalha em filosofia que leva a criança a pensar e a ter um fio condutor da educação infantil ao ensino médio. De que forma, muitas das vezes, né? E aí, lembra que eu falei da comunidade de aprendizagem investigativa? Está aqui. Com esse fio condutor, com esse material, com os conteúdos, a gente consegue formar essa comunidade investigativa e levar a criança a buscar esses conceitos. Os conceitos filosóficos, eles estão aí para que a gente possa planejar esses conceitos. Mas de que forma? Que a gente possa conduzir as nossas aulas para que a gente pense no que a gente vai trabalhar. Sem planejamento, professor, a aula ela não flui. Não tem uma varinha mágica, não. Né? Vamos lá e hoje vamos para a sala de aula trabalhar um filme. Vamos para a sala de aula discutir um tema. Mas que tema? Que filme é esse? Que embasamento teórico é esse que vai ajudar a gente a conduzir as nossas aulas? Precisa de um objetivo, professor. E esse objetivo, onde é que a gente pode encontrar? Né? Muitas das vezes a gente fica perdida, igual a Alice, e a gente precisa entender que a gente tem um material, um programa de filosofia, existe um programa que vai ajudar a gente a montar o nosso planejamento, que vai ajudar a gente a elaborar as nossas aulas. Não é uma varinha mágica, mas é algo que vai dar a você, professor, tá? É uma sustentação teórica. Você precisa estudar, professor. Você precisa... vou dizer assim, ter a formação continuada, que é estudar, né? Você precisa participar dos encontros, você precisa participar das palestras, você precisa participar de estudar os conteúdos filosóficos do programa, que é assim, que ele que vai te dar todo o embasamento teórico para que você possa trabalhar a filosofia com a criança. E aí, gente, a escola humanista, né? Uma escola humanista. Que escola que a gente quer? Que criança que a gente quer formar? Que cidadão crítico é esse que a gente quer formar? Então, esse é o cuidado, né? Que eu acho que o Centro de Filosofia para a Criança, ao elaborar todo o material, teve esse olhar dessa escola humanista, dessa escola que leva essa criança a pensar, mas dentro de um programa, dentro de conceitos filosóficos, para que ele possa pensar e criar seus próprios conceitos. Então, a escola humanista, né, é aquela escola que vê o aluno como um sujeito, um protagonista da sua história, isso é importantíssimo. Nós hoje precisamos mexer com essa garotada, gente, mexer com esse jovem. Esse pai precisa perceber mais os seus filhos, a escola precisa ter um olhar atento, precisa ser um tripé muito importante. A família, a escola, né? A filosofia, onde é que a gente quer chegar? Então, a gente está falando de humanização, porque a gente precisa trabalhar a questão ética, né? A questão do aluno se perceber como sujeito do mundo. E aí, gente, eu termino deixando assim um gostinho de quero mais. Para você, professor, para você, pai, que quer fazer a diferença, que quer levar o seu filho, o seu aluno a pensar, vamos fazer juntos. Vamos buscar caminhos para que a gente possa
criar filhos mais reflexivos, né? Para que a gente possa criar alunos críticos, alunos que sejam o próprio protagonista da sua história. Isso é possível através da filosofia, né? O olhar de coruja, essa corujinha aqui que eu comecei lá no meu primeiro momento, né? É ver no escuro. A gente precisa ver, a gente precisa enxergar o que está além. Então, eu convido você, professor, pai, para conhecer, para que a gente possa conhecer o programa, para que a gente possa trabalhar com a filosofia para a criança, para que a gente possa buscar caminhos para fazer um mundo melhor, para uma criança mais crítica, um jovem mais crítico, para que a gente possa pensar, para que a gente possa ajudar esse aluno a elaborar, ser o sujeito, coautor da sua história. E eu acho que a filosofia, né, eu tenho certeza, com o tempo que eu tenho como professora de filosofia, né, a sementinha está plantada e a gente precisa plantar essa sementinha para que a gente possa colher bons frutos, né? Eu termino quando a gente diz o seguinte: a gente não precisa deixar um mundo melhor para os nossos filhos, a gente precisa deixar filhos melhores para o mundo, para que a gente possa ver o mundo de uma outra forma. Obrigada a você que participou, né? Eu acho que assim, a oficina foi só um pouquinho do que a gente tem aí, né? Você pode entrar em contato com o Centro de Filosofia, a gente pode ir até você, a gente pode mostrar um pouquinho mais desse trabalho, né? Isso aqui foi só uma gotinha para que vocês possam perceber que a gente pode ir mais. Tem muita coisa boa aí, gente. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer um mundo diferente, vamos planejar, vamos fazer escolas diferentes, vamos humanizar essa garotada, vamos levar essa criança a pensar, vamos levar esse jovem a ter um olhar diferente pelo mundo, vamos usar óculos diferentes para que a gente possa fazer um mundo diferente. Obrigada e qualquer coisa, é só vocês entrarem em contato com a gente. Um beijo. Obrigada. Corujinha agradece.